Meus irmãos, Gálatas capítulo 6, leremos a palavra do nosso Deus, do versículo 11 ao versículo 18. Exporemos do versículo 11 ao 17, mas leremos todo esse trecho do 11 ao 18. Nós estamos celebrando, meus irmãos, o último culto deste ano de 2023. Esta será a última exposição de 2023 do culto público. Teremos outros momentos logo após, mas é o último sermão de 2023. A minha oração é que Deus abençoe muito sua vida, nos edifique nessa noite para a glória do seu nome. Eu sei que esse tempo é um tempo bem agitado, né? Muitos fogos, bomba, motos. Eu peço que você procure o máximo se esquecer dessas coisas, ignorar e se concentrar neste momento aqui na presença do nosso Deus, tá bom? Isso vai nos incomodar até o final, mas fique firme aí, não desanime, tá bom? Deus há de nos abençoar. Vamos ler a palavra do nosso Deus, assim nos diz a santa e inerrante palavra do Senhor. Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia, sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Até aqui, irmãos, a leitura da santa e inerrante palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez. Santíssimo Pai, somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor nos falou no decorrer deste ano. Foram muitas palavras, muitos estudos. E o Senhor, pelo Teu Espírito, nos alimentou. O Senhor nos fortaleceu nos momentos de fraqueza. O Senhor nos consolou nos momentos de tristeza. O Senhor nos encorajou nos momentos de temores. O Senhor esteve ao nosso lado, e ao nosso lado nos alimentando com a Tua santa verdade. Suplicamos ao Senhor que Tu nos edifiques mais uma vez, ó Deus, que Tu nos prepares para a vida, não só para 2024, mas para 2025 e o tanto que o Senhor permitir vivermos nesta vida. Ó Deus, fica conosco e fala ao nosso coração, edifica-nos. É o anseio da nossa alma, é a nossa súplica ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Quando você quer enfatizar algo, quando você deseja enfatizar alguma coisa, o que você faz? O que você faz quando você tem algo muito importante, um assunto muito sério, um assunto que você julga fundamental? O que você faz para enfatizar? Bem, se é uma pessoa que você gostaria de destacar, geralmente você coloca esta pessoa num lugar visível, num lugar bem visível, para que esta pessoa fique em destaque. Se você deseja destacar algum assunto em família, com seu filho ou com seu aluno,
você procura repetir aquele assunto e macetar e falar 1, 2, 3, 4 vezes, até que aquilo fique gravado, e gravado muito bem na memória do seu filho ou do seu aluno. Se é uma música, você pode usar a repetição. A repetição é uma boa para gravar aquele assunto, ou o nosso famoso refrão, né? O refrão, ele serve exatamente ao propósito de destacar o assunto principal daquela música. Se é a cruz, se é a santidade de Deus, se é o amor de Deus. Então, aquele refrão vai repetir 2, 3, 4 vezes, com o propósito de mostrar. Esse é o assunto que você tem que se concentrar, né? Se é um texto, você pode aumentar o tamanho da fonte, colocar aquele trecho em negrito ou em caixa alta, né? Se é um texto escrito à caneta, você pode destacar aquela escrita cobrindo várias vezes, né? Assim os casais de namorados faziam antigamente, né? Especialmente no Eu Te Amo, lá atrás, lá no finalzinho da carta, ia lá, Eu Te Amo, aí cobria 1, 2, 3 vezes para ficar muito bem destacado aquilo na carta, né? O meu sentimento por você é esse, né? Eu te amo, né? Então, nós temos várias formas de destacarmos um assunto que julgamos importante nos nossos dias. Outras formas nós poderíamos aqui pensar. Mas vejam, irmãos, é exatamente o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui nesta epístola. Até este momento, o apóstolo Paulo está falando e alguém está escrevendo, o seu amanuense. Ele fala e o seu escriba escreve aquilo que ele está falando. Mas chega no final da sua carta, ele tem um assunto muito importante, que não é um novo assunto, mas é o mesmo assunto que ele já havia trabalhado toda a carta, e agora ele tem como objetivo aqui enfatizar, dar um resumo de tudo aquilo que ele havia abordado e tudo aquilo que ele havia falado acerca da natureza da salvação, da natureza da vida eterna. E ele então toma aquele pergaminho das mãos do seu amanuense, e ele fala assim: pode deixar que agora eu vou escrever. E ele então escreve, e ele fala para a igreja: vejam, irmãos, observem com que letras grandes eu passo a vos falar. E ele então destaca exatamente a centralidade da cruz na vida da igreja de Cristo. Não é a circuncisão, é a cruz de Cristo. Esta deve ser a ênfase. Não são as obras, mas sim a obra de Cristo na cruz do Calvário. Esta é a grande ênfase que o apóstolo Paulo está procurando oferecer aqui nesta carta. Vocês sabem muito bem, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, ele escrevia as suas igrejas para tratar certas controvérsias que existiam nas suas igrejas. E ele então escreve para a igreja, das igrejas da Galácia, exatamente para mostrar a natureza da salvação e dizer que Cristo é suficiente, que nós não precisamos das obras da lei para a salvação, não precisamos da circuncisão, pois esta era a pregação de alguns falsos mestres. E ele vai dizer, ou ele diz, melhor dizendo, no capítulo 1, que este é o falso evangelho, é um evangelho diferente daquele que ele havia anunciado, e portanto era anátema, anátema. O evangelho é o evangelho que centraliza a cruz de Cristo, que centraliza a suficiência de Jesus Cristo para a nossa vida eterna, para a nossa salvação. Portanto, o apóstolo Paulo implora mais uma vez aqui com grande emoção, como um advogado fazendo seu apelo final a um juiz e júri, que eles entendam que a obra de Cristo é suficiente, que a sua cruz é central. Portanto, meus irmãos, com base nisto, eu gostaria de pregar sobre o seguinte tema: tenha uma vida centrada na cruz de Cristo. Tenha uma vida centrada na cruz de Cristo. Este é o tema para nós, este é o desafio para você em 2024. Tenha uma vida centrada
na cruz de Cristo. Em primeiro lugar, trabalhando com a motivação correta. Trabalhando com a motivação correta. O apóstolo Paulo diz: vede que letras grandes vos escrevo de meu próprio punho. Eu destaco aqui para que vocês entendam. E o que ele quer que esta igreja compreenda? Que muitos falsos mestres, eles estavam trabalhando naquela igreja com motivações totalmente escusas, motivações erradas, motivações equivocadas. E Paulo aqui nos chama a trabalhar e a viver a vida cristã com as motivações corretas. Vejam que os falsos mestres, eles têm aqui pelo menos 3 motivações equivocadas. Eles queriam ostentação, ou eles queriam gabar-se, né? Veja aí no versículo 12, todos os que querem ostentar-se na carne. O que eles queriam? Eles queriam visibilidade. Eles estavam mais preocupados com a aparência. É o que eles queriam, aparência. Eles se gabavam do que eles estavam pregando, do que eles estavam ensinando, do que eles exigiam daquela igreja. Eles queriam ostentação. Essa é a primeira motivação equivocada. Ostentação, aparência, é o desejo por agradar o homem. É uma vida para agradar o outro e não para agradar a Deus. Segunda coisa que eles fazem aí, eles constrangem aos irmãos da igreja a serem circuncidados. Com que finalidade? Simplesmente para não serem perseguidos. Eles coagiam os crentes, forçavam os crentes a serem circuncidados, com a simples finalidade de não serem perseguidos, de não sofrerem nenhum tipo de oposição. Eles não negavam a Cristo, mas eles diziam: Cristo é importante, mas ele não é suficiente. É necessário que você coloque também, além de Cristo, a obediência à lei e a própria circuncisão da carne. É Cristo mais alguma coisa. Cristo mais alguma coisa. Então eles estão somando e dizendo que a natureza da salvação é exatamente assim. Você precisa de Cristo, mas você precisa de algo mais. Mas por que eles falavam isso? O simples fato desses irmãos serem circuncidados já daria a eles uma tranquilidade, porque não promoveria oposição, indisposição da parte dos judeus. Portanto, eles querem ostentação, eles estão preocupados com a aparência, eles estão preocupados aqui em circuncidarem os irmãos para que eles não sejam perseguidos, para evitar qualquer tipo de oposição. E, em último lugar aí, meus irmãos, no versículo 13, eles querem apenas estatística. Eles estão preocupados apenas com estatística. Olha aí no versículo 13. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. São hipócritas. São hipócritas. Eles exigem a plena submissão à lei, mas eles mesmos não são capazes de cumprir a lei de Cristo. Estão preocupados com a aparência e com a estatística. Antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Eles ostentam, eles estão se gabando do trabalho e eles se gabam nas estatísticas que fazem. São hipócritas, eles pregam aquilo que eles não vivem porque eles estão preocupados exatamente no número. O número é o que importa. Quanto mais judeus ou gentios circuncidados, maior é a nossa fama, maior é a nossa glória. É a estatística. Veja, você precisa trabalhar com as motivações corretas. Nós não podemos trabalhar com base na aparência, meus irmãos. Não podemos trabalhar com base na nossa própria agenda. Não podemos trabalhar com base no louvor humano, nos olhares, nos elogios,
nos holofotes do homem. Não podemos trabalhar com base nisso. Devemos trabalhar com base, sim, na obra de Deus, com humildade, na glória do Senhor. Nós não podemos trabalhar com hipocrisia, trabalhar para que aquilo de alguma forma volte para nós e de uma forma totalmente onde o nosso nome será destacado, onde a nossa pessoa estará em destaque. Não é você que tem que estar em destaque. Se o que você faz te coloca em destaque e ofusca a glória de Deus, o que você faz não é bom, porque não glorifica ao Senhor, não exalta o nome de Deus. Tudo o que realizamos, nós realizamos para o louvor do Senhor, para a glória do nosso Deus. O ensino aqui é muito claro. Ou você se gloria na carne, ou você se gloria em Cristo. Você deve escolher um. Ou se gloriar na carne, ou se gloriar em Cristo. Nós somos cristãos e nós precisamos nos gloriar no Senhor Jesus Cristo. Mas nós vivemos numa cultura que está envolvida com vanglória. Nós exaltamos a popularidade, exaltamos o intelecto, a aparência, a renda, o desempenho no trabalho, só para citar alguns itens aqui. Paulo, no entanto, diz que há apenas uma forma aceitável de se gloriar, apenas na cruz, apenas em Cristo. Como ele escreveu aos Coríntios, no texto lido aqui pelo presbítero César, se você deve se gloriar no Senhor. Esse foi o último versículo que nós lemos no capítulo 1 de 1 aos Coríntios. Se você tem que se gloriar de alguma coisa, glorie-se no Senhor. Não há espaço para se gabar no Gólgota. Não há espaço para você se gabar no Gólgota. No Gólgota, todo o nosso ser é revelado. Tudo que nós somos é revelado, é destacado, é enfatizado da pior forma possível. No Gólgota, nós vemos a santidade de Deus e o amor de Deus, mas contemplamos a nossa miserabilidade. Por isso não há espaço para holofotes, para você, mas há espaço para os holofotes todos voltados para Cristo, para a sua obra bendita, para a sua maravilhosa obra. Certa feita, um pastor estava próximo a Lloyd Jones, grande pregador, considerado o último dos puritanos, e ele estava tomando um chá com Lloyd Jones e decidiu fazer uma pergunta a Lloyd Jones, uma pergunta que o preocupava. E ele então perguntou: Dr. Jones, como posso dizer se estou pregando na energia da carne ou no poder do Espírito? Lloyd Jones respondeu: isso é muito fácil. Se você está pregando na energia da carne, você se sentirá exaltado e engrandecido, e erguido, né? Mas se você está pregando no poder do Espírito, sentirá admiração e humildade. Sentirá admiração e humildade. Você se sente exaltado e erguido quando faz o trabalho do Senhor, quando trabalha para Deus, ou você se sente admirado e humilhado perante a grandeza do seu Senhor Jesus Cristo? Meus irmãos, se nós temos a motivação correta para trabalhar e para fazer a obra do Senhor, nos sentiremos humildes, pequenos, mas ao mesmo tempo admirados pela grandeza do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, em 2024, não trabalhe com base em aparências, não trabalhe com base em aprovações ou estatísticas, não trabalhe com base nos seus interesses pessoais, não trabalhe desta forma, mas trabalhe como Deus quer, com sinceridade, centralizando a cruz de Cristo, almejando a sua exaltação. Que Ele cresça e você diminua. Que Ele cresça e você diminua. Tenha uma vida centrada
na cruz de Cristo. É o tema desta mensagem. Em primeiro lugar, trabalhando com a motivação correta. Em segundo lugar, gloriando-se somente na cruz de Cristo. Veja que o que nós temos do versículo 14 ao versículo 16 é um contraste. O apóstolo Paulo está fazendo um contraste. E aqui quando ele fala assim, mas longe esteja de mim o gloriar-me, ele está usando uma fórmula negativa muito forte, muito forte. E aqui é como se ele estivesse dizendo, não de forma nenhuma, de nenhum modo, ou absolutamente não. Eu não vou me gloriar em nenhum outro lugar a não ser na cruz de Cristo. Ele está sendo enfático, não só em dizer para a igreja como é terrível tentar acrescentar algo mais à obra de Cristo, porque isso revela egocentrismo, uma agenda própria, isso revela uma preocupação com os holofotes humanos, isso revela hipocrisia, porque você nunca vai ser capaz de alcançar a sua própria salvação. Paulo está dizendo, eu me alegro, eu me glorio somente na cruz. E aqui é estranho, né? É estranho falar assim, alguém falar assim, olha, eu me glorio. Eu me glorio pelo trabalho que tenho, pela capacidade intelectual que tenho, ou me glorio pela família, né? Me orgulho da minha casa, me orgulho disso, daquilo outro. O se gloriar é exatamente sentir orgulho por algo. E Paulo está dizendo, não existe espaço para nenhum outro orgulho no meu coração, a não ser a cruz de Cristo. Por quê? Porque fora da cruz, meu irmão, sua vida não tem sentido. Fora da cruz de Jesus Cristo, sua vida não tem sentido. Seu lar não tem sentido. Seu trabalho não tem sentido. Sua adoração não tem sentido. Estar aqui não tem sentido algum. Se Cristo não é central na sua vida, se a cruz não exerce o papel fundamental na sua história, na sua vida cristã, Paulo é taxativo em contrapor o argumento dos falsos mestres. Longe de mim, absolutamente não. Não me gloriarei em nenhum outro lugar, a não ser em Cristo Jesus. Porque somente a cruz poderá oferecer a você um relacionamento correto com o Senhor. Correto com o Senhor. Não existe relacionamento correto com Deus a parte da cruz de Cristo. Você pode falar da Bíblia, você pode conhecer a Bíblia, você pode conhecer o nosso cenário de capa a capa, você pode entender muito bem da nossa teologia reformada, você pode conhecer os nossos símbolos de fé. Se a cruz não for central no seu coração, na sua relação com Deus, tudo isso será inútil, tudo isso é palha, irmão, tudo isso é palha. Portanto, olhe para a cruz e se glorie nela. Quando eu falo da cruz, eu não estou falando de uma cruz, eu estou indo além dela, do que ela representa, do seu simbolismo. Todos nós sabemos que a cruz era um instrumento de punição. Uma pessoa que morria numa cruz, naqueles dias, ela tinha uma morte de 1000 mortes, era muito sofrimento. Somente os piores criminosos morriam numa cruz. Um cidadão romano não era crucificado, porque a cruz era um objeto horrendo, uma punição terrível naqueles dias. Mas o nosso Cristo se fez maldição no nosso lugar. Ele assumiu o seu e o meu lugar. Ele assumiu os seus pecados, ele assumiu a sua maldição, ele assumiu a sua morte. Ele sofreu o que você deveria sofrer no inferno. Ele padeceu o que você deveria padecer por toda a eternidade. E aí, né, presbítero Carlos, como nós estudamos hoje pela manhã, como eu posso desejar chegar nos céus e conhecer outra pessoa a não ser o meu Salvador? Cristo é tudo, meus irmãos. Olhe para Ele, olhe para a sua cruz, olhe para a sua mensagem. Esta é a mensagem do Evangelho. Olhe para a cruz. Você se lembra
Lá no Antigo Testamento, quando as pessoas eram picadas pela serpente, o que Deus mandou Moisés fazer? Vai lá, cria uma serpente de bronze e erga. Ao olhar para aquela serpente, aquelas pessoas que foram picadas, elas seriam curadas. Esta serpente, de alguma forma, tipificava o que aconteceria com Jesus Cristo. O foco não estava nela, mas no seu simbolismo, para onde ela apontava, de forma que, quando o Senhor Jesus disse, assim como a serpente foi erguida no deserto, é necessário também que o Filho do Homem seja erguido, e todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a mensagem. Todos aqueles que olham para Cristo, para a sua cruz, para a sua obra, e depositam sua confiança somente em Jesus Cristo, elas terão a vida eterna, e uma vida plena, e uma vida feliz, e uma vida cheia de alegria. Não existe um outro lugar onde você possa colocar a sua glória, a não ser na cruz de Cristo, a não ser na obra do Senhor. Mas por que a cruz? Por que apenas a cruz, irmãos? Por que nós devemos nos gloriar apenas na cruz de Cristo? Veja que Paulo nos oferece aqui 3 razões por que devemos nos gloriar na cruz. Olha aí no versículo 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Em primeiro lugar, o primeiro ponto aqui que Paulo destaca é que você deve se gloriar somente na cruz, porque o mundo está crucificado para você e você para o mundo. A cruz aponta que o mundo morreu para você. O mundo foi crucificado para você quando na cruz do Calvário Cristo se entregou por você. E você foi crucificado para o mundo quando na cruz do Calvário Cristo foi pregado, cravado, porque a morte de Cristo é a sua morte. Você morre para o mundo, mas vive para Deus. O mundo está morto para você. E Paulo está dizendo aqui, ele não está falando do mundo físico, mas ele está falando desse sistema, desta natureza corrompida, corrupção, falta de sentido, desesperança, futilidade, valores distorcidos, desespero, são todos aspectos desse mundo. Tudo que faz parte desta vida caída, que desagrada ao Senhor, que não é aprovado pelo Senhor, está morto para você. Está morto para você. Nada disso tem mais sentido, ou nada disso deveria ter mais sentido para a igreja do Senhor, para nós crentes. E certamente o apóstolo Paulo elucida muito bem o que ele está falando aqui, no texto que foi lido também pelo presbítero César, lá no capítulo 2, versículo 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que coisa interessante, né? Que coisa incrível. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Mediante a própria lei, eu morri para a lei. Eu estou morto, a fim de viver para Deus. A lei te condenou em Cristo. Na cruz do Calvário você morreu. Ela te condenou. Mas na cruz do Calvário você reviveu. Você reviveu para Deus. Você vive para Deus. Estou crucificado com Cristo. Se você está crucificado com Cristo, o mundo não tem mais sentido para você. O mundo não tem lugar na sua história, não tem lugar na sua vida. O seu sistema, o seu ensino, os seus prazeres, não tem lugar.
Por isso, a segunda razão que o apóstolo Paulo dá aí, além de estarmos mortos para o mundo e o mundo morto para nós, é que agora nós somos novas criaturas. Este é o outro argumento que ele usa no versículo 15. Pois nem a circuncisão é alguma coisa, nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, ou seja, não é isso que importa. O que importa não é o mero ritual, não é o mero corte do prepúcio masculino, não é a marca física, não é isso, não é a mera cerimônia, mas o se tornar, o ser nova criatura. Desta forma, nós morremos, mas vivemos. Agora há um novo eu. O velho eu morreu, o eu rebelde, escravizado, incrédulo, este eu morreu. Agora há um novo eu, uma nova criação. Vejam, irmãos, que Paulo quer que vocês compreendam que quando Cristo morreu, vocês morreram para o mundo e agora vivem uma nova vida, não mais a velha vida. E com isso Paulo não está dizendo que o mundo não tem nenhuma influência sobre nós, não é isso. Não é isso que ele está dizendo, que o mundo não exerce qualquer tipo de influência. Isso só vai acontecer quando Cristo voltar. Mas enquanto estivermos aqui, o mundo ainda tem uma espécie de efeito sobre nós. Entretanto, a sua vida cristã agora é sobre o que você é, uma nova criatura. Você está morto para este mundo, mas vivo para Deus. Você é uma nova pessoa. Você é uma pessoa diferente. Por isso, o mundo não pode ser seu tesouro. O mundo não pode ser o seu bem maior. No mundo não pode estar a tua maior satisfação. No mundo não pode estar a tua maior alegria. Não pode estar. Nós temos agora novos afetos. Novos afetos. O mundo pode até te persuadir, pode te assediar, pode te oferecer muitas coisas, mas você em Cristo tem novos afetos. Os seus afetos não mais estão no mundo, nesta vida. Veja, a ganância pode ser substituída pela generosidade. Uma vida indecente, cheia de luxúria, cheia de imoralidade, ela pode ser substituída ou deve ser substituída pela pureza. Uma vida marcada pela ansiedade, um coração ansioso que vive preocupado exageradamente, pode ser substituído pela confiança somente em Cristo e no seu cuidado providencial. A inveja pelo amor de Deus. Portanto, nós temos novos afetos. O mundo pode persuadir você, o mundo pode investir em você, o mundo pode persistir em você, o mundo pode lançar os seus tentáculos, mas não se esqueça, você não faz parte dele. Queridos adolescentes e jovens, vocês não são desse mundo. Se vocês foram transformados, se a cruz de Cristo é central na vida de vocês, não é a moda deste mundo, não é o que este mundo diz para você que é o que você tem que seguir como ideologia, como filosofia de vida. Não é o que o mundo fala acerca dos prazeres, como você deve se satisfazer nesse mundo. Não, não é isso. Não é o que ele prega. Tem gente que acha que deve viver como o mundo. Não, eu tenho que me vestir como o mundo diz que é. Está na moda se vestir assim. Está na forma adquirir esse tipo de vestimenta ou fazer esse tipo de coisa no corpo, de marca no corpo. Não, não é o que o mundo diz para você fazer. Você não tem que se tatuar porque o mundo diz que você tem que se tatuar. O homem não tem que usar brinco porque o mundo diz que ele tem que usar brinco. O homem não tem que usar calças apertadas e curtas porque o mundo diz que é assim que ele tem que se vestir. E nem as mulheres, e nem assim os homens. Não, você não faz isso porque o mundo fala. Eu visto o que glorifica a Deus. O meu corte de cabelo é de uma forma que glorifica a Deus. Não é o que o mundo me ensina para fazer. Não é como todo mundo faz, todo mundo está fazendo desse jeito. Não, não é isso. O que eu faço porque a cruz é central na minha vida.
E aí eu saio de casa e eu me olho no espelho e eu me vejo e eu digo, isso aqui glorifica ao Senhor? É a minha agenda ou é a agenda do Senhor? Quem eu quero que seja visto na minha postura? Eu ou o Senhor Jesus Cristo? Quando a cruz é central na sua vida, quando a cruz é central na sua vida, Cristo deve ser exaltado, admirado e louvado, porque a glória é só dele. Eu me lembro no início da minha conversão, é sempre um momento difícil para a gente, né? Você está num momento de transição, saindo de uma realidade onde você era admirado pelos colegas, onde você tinha o seu lugar, né? Você tinha o seu lugar ali de fala, de brincadeiras, e você sai daquela realidade e você vai para uma outra realidade totalmente diferente. E agora? Eu tinha que atravessar uma cidade do interior para ir para a igreja, com a Bíblia na mão. Que Bíblia? Qual é o tamanho da Bíblia? Eu vou comprar para ir para a igreja. A maior possível. A maior possível. A maior Bíblia que eu puder. Pelo simples fato de dizer, eu sou um servo do Senhor. Eu pertenço a Cristo. Quando Deus muda a nossa história e centraliza Cristo, nós não temos medo, irmãos. Porque nós não estamos preocupados em nos gabar. Nós estamos preocupados em mostrar Jesus Cristo. Jesus Cristo. Portanto, em 2024, compreenda isso. Você está morto para o mundo. Você está morto para o mundo e por esta razão você é uma nova pessoa. E Paulo dá outro argumento aí no versículo 16, ele diz, e todos quantos andarem de conformidade com esta regra que é de onde vem a nossa palavra cânon, né? Ou significa uma vara de medir, ou uma régua. Qual é a régua da sua vida, meu irmão? A cruz de Cristo. Eu não devo medir você com a minha régua, e nem você deve me medir com a sua régua, mas devemos nos medir com a régua do Senhor, com a vara de medir do Senhor, que é a sua palavra, que centraliza a sua cruz. Paulo diz, eu não vou pregar outra coisa a não ser o Cristo crucificado, não vou pregar filosofia, não vou pregar milagres, mas vou pregar o Cristo crucificado. Este é o cerne da minha pregação, Jesus Cristo. É para Ele que vivemos. Todos que vivem profundamente em conformidade com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, paz e misericórdia sejam sobre eles. Paz, relação correta com Deus. Misericórdia, o perdão do Senhor que nos alcançou. É o perdão que nos alcança, que nos redime e que nos dá agora um novo relacionamento com Deus. Por isso nós temos paz. E aí ele fala, sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Olha que coisa interessante que Paulo está contrastando aqui. O que um judeu dizia? Você tem que crer em Jesus, mas você tem que ser circuncidado para você fazer parte de Israel. Para você fazer parte do Israel de Deus. Paulo está dizendo, não é circuncisão, nem incircuncisão, não é a mera cerimônia externa, mas o que Deus efetuou internamente em vocês, por meio da cruz do Calvário. É isto que vos torna o Israel de Deus. É isto que vos torna o Israel de Deus. Por que você deve se gloriar somente na cruz? Porque ela te matou para o mundo, mas te deu vida para Deus. Você é uma nova criatura. O que importa para você não é o evangelho aqui, o cristianismo não é sobre ser uma pessoa legal, gente boa, simpática. Cristianismo não é sobre isso. Cristianismo não são sobre regras.
mas o fato de sermos novas pessoas na presença de Deus pela obra de Cristo. Por que você é legal? Por que você é gente boa? Por que você passa pelo teu vizinho e cumprimenta? Por que você faz questão de conversar com a pessoa que está no elevador, ou no seu condomínio, ou na porta da sua casa ali, o seu vizinho? Porque você é uma nova criatura. E você sabe que como servo de Deus você tem que ser diferente. Isso aqui quebra todas essas questões místicas de virada de ano, né? Ah, não, olha, agora eu vou fazer uma lista de compromissos para 2024. Lá, na transição 2024 para 2025, a gente está fazendo as mesmas promessas, assumindo os mesmos compromissos. Você não faz um novo compromisso porque o ano está mudando. Você deve ser diferente porque você é nova pessoa. Porque você é uma nova criação de Deus. Você está morto para o mundo, mas vivo para um Deus santo, cheio de amor, que lançou o seu Filho à cruz do Calvário, para que através dele você tivesse vida abundante. Mas veja, você é o Israel de Deus. Uma nova criação cria um novo amor, uma nova dependência, uma nova e melhor relação com Deus e com o seu povo. Foi o que Deus fez por você. Portanto, glorie-se na cruz de Cristo somente. Tenha uma vida centrada na cruz de Cristo. Em primeiro lugar, trabalhando com a motivação correta. Em segundo lugar, gloriando-se somente na cruz. Em terceiro e último lugar, carregando em si as marcas da cruz de Cristo. Versículo 17, Paulo está dizendo, olha, destacando aqui, quanto ao mais, ninguém me moleste, ninguém me incomode, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Olha que contraponto o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Primeiro, ele usa uma palavra aqui que nós conhecemos muito bem, a palavra estigma, né? Às vezes nós falamos assim, ó, fulano está estigmatizado, está marcado com uma postura, um jeito de ser muito diferente. A palavra que o apóstolo Paulo está usando aqui é exatamente a palavra estigma, sinal perfurado ou marcado a ferro e fogo, né? Era um escravo, era marcado. Mas alguns devotos também marcavam a si mesmos desta forma como símbolo de sua devoção aos seus deuses, né? O apóstolo Paulo está dizendo que ele é um escravo de Cristo e as marcas da sua obediência são o seu sofrimento. O sofrimento, e aqui ele não está falando de alguns, mas todo o seu sofrimento por causa de Cristo. Se você, por exemplo, olhasse o que ele escreveu lá em 2 Coríntios, no 11, você perceberia exatamente o que Paulo está dizendo. São ministros de Cristo? Ele diz, falo como fora de mim, eu ainda mais em trabalhos, em muito mais em posições, em açoites, sem medida, em perigos de noite, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um, fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, em noite e um dia passei na voragem do mar. E ele aqui fala sobre várias marcas, sobre vários sofrimentos. É sobre isso que ele está falando. Eu trago no corpo as marcas de Cristo. O judeu, o falso mestre, estava dizendo, eu me vanglorio na circuncisão. A marca no prepúcio, no órgão masculino. Eu estou aqui, então, eu me vanglorio da minha circuncisão e da circuncisão de muitos outros que computamos para o Israel de Deus. O apóstolo Paulo fala que a sua glória está na cruz de Cristo. E a marca que ele traz não era apenas a circuncisão, mas o sofrimento que ele teve pelo Senhor Jesus Cristo. Eu trago no corpo as marcas de Cristo. Uma outra coisa que nos chama a atenção aqui é que esta palavra trago, ou este verbo trazer, do apóstolo Paulo, é o mesmo verbo que Lucas utiliza quando
se vale das palavras de Cristo para dizer que o discípulo deve tomar a sua cruz e carregar, né? Se você quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. É também o mesmo verbo em João 19:17 para dizer que Jesus carregou a sua própria cruz. Logo, se você deseja ser um discípulo verdadeiro de Cristo, você carregará cicatrizes. Você carregará cicatrizes. Se você almeja ter uma vida profunda e dedicada ao Senhor em 2024, você terá muitas cicatrizes, muitas marcas, muitas estigmas na sua vida. Talvez não no seu corpo, mas no seu coração, na sua alma, na sua vida. Você carregará nos seus ombros, no seu corpo, na sua vida, as marcas de um servo de Cristo. Mas eu poderia perguntar para você o seguinte: em 2023, quais foram as suas marcas? Quais marcas você pode apresentar? O apóstolo Paulo poderia falar assim: olha, essa marca aqui foi uma pedrada que eu recebi quando estava pregando o Senhor Jesus em tal lugar. Estas muitas marcas de chicotes aqui foram os judeus que fizeram quando eu preguei em tal lugar. Ele poderia apontar várias marcas. Os antigos aqui, quem não se lembra de John Humble sem camisa, né? Com seu peito todo marcado, todo cicatrizado. O que era aquilo? São as marcas da guerra. A guerra deixa suas cicatrizes. Um discípulo de Cristo carregará suas cicatrizes no seu trabalho, por vezes perseguido, por vezes maltratado por ser um servo do Senhor. Mas eu pergunto, quais são suas marcas? Quais marcas você traz de 2023? Você poderia dizer que você orou mais, que você buscou mais a Deus, que você foi mais piedoso, que você se deparou mais com as Escrituras, que você foi fiel nos dízimos, que você foi fiel nas atividades da igreja. Quais marcas de um discípulo verdadeiro você pode aqui trazer como autenticidade de ser alguém que carrega a cruz como ênfase na sua vida? Quais marcas você gostaria de deixar para 2024? Quais marcas? Tanta coisa, irmãos, tanta coisa. Se você se gloria na cruz de Cristo, se a cruz é central na sua vida, meu irmão, então se prepare para carregar as marcas de Cristo na sua vida. Portanto, que em 2024 a cruz seja central na sua vida, que a cruz seja a maior ênfase do seu coração, seja a motivação para você cantar, seja a motivação para você trabalhar na igreja, seja na multimídia, seja no louvor, seja nas atividades nos lares, nas atividades da SAF, nas atividades da UPA, nas atividades da UPH, que a cruz de Cristo seja a motivação do seu coração, que exaltar a Cristo seja a grande alma do seu trabalho, seja o grande revigoramento da sua fé, a cruz de Cristo. Eu quero que ele cresça por meio da minha vida em 2024, mas que eu diminua, Torne a cruz de Cristo central na sua vida. Em primeiro lugar, trabalhando com motivação correta. Segundo lugar, gloriando-se somente na cruz, porque por meio dela você morreu para o mundo morreu para você é nova criatura e você desfruta da paz, da misericórdia de Deus, porque você é o Israel de Deus, você é a igreja de Jesus Cristo. E em último lugar, carregando em si as marcas da cruz de Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos capacite a olharmos somente para a cruz. Olhe para a cruz.